Se você é mulher, eu aposto que quando você era criança você ouviu alguma dessas frases. Você tem que se virar sozinha. Você tem que saber fazer isso. Você não pode depender das outras pessoas. Você tem que estudar para não depender de homem. Carreira não te abandona. O marido te abandona. E outras coisas assim. Nós somos uma geração de mulheres criadas para ser fortes, independentes. E por que isso? Né? Porque num cenário das nossas avós, por exemplo, um cenário às vezes pós-guerra, onde alguns homens foram lutar, alguns homens saíram de casa, essas mulheres se viram numa situação de ter que ser forte, ter que se virar sozinha, e depois foram vindo outras gerações onde os homens começaram a abandonar as mulheres com filhos, e essas mulheres tinham que se virar, tinham que trabalhar. Ou um cenário onde a gente vivia com homens bananas, sabe? Homens beberrões, que não assumiam responsabilidade, que não gostavam de trabalhar, e essas mulheres tinham que se virar. Independente de qual seja o contexto, essas mulheres, elas ouviram muito e elas reproduziram em nós, filhas, que nós precisávamos nos virar sozinha, que nós precisávamos ser fortes, que nós precisávamos ser independentes, inteligentes, né? Que nós precisávamos construir uma carreira, que a gente não podia mostrar vulnerabilidade, que a gente tinha que ser forte como uma mulher, não como um homem. Mulheres são mais fortes do que os homens. A gente cresceu ouvindo de que mulher pode, né? Se você é mais nova como eu tenho 29, a gente cresceu ouvindo que mulher tem os mesmos direitos que o homem. Se o homem pode beber, pode pegar todo mundo, pode causar, a gente pode também. Bom, e qual é o problema de tudo isso? Nós ouvimos tanto todas essas coisas que nós de fato nos tornamos mulheres fortes. Eu tenho uma extrema dificuldade em mostrar a vulnerabilidade. Sou canceriana, chorona. E aí, quando eu era criança, eu brigava com o meu irmão. E às vezes, na hora da raiva, era tanta raiva que eu chorava de ódio. Não era nem porque eu queria, tava triste, nem nada assim, eu tava com muita raiva e eu chorava. E eu odiava. Eu odiava chorar, porque eu pensava, meu Deus, eu já tô com raiva, e aí eu tô chorando, e em vez de mostrar que eu tô com raiva e me posicionar, eu tô chorando parecendo que eu sou uma fraca, uma mulherzinha. Então, isso de mostrar vulnerabilidade também, por muito tempo, foi muito difícil para mim. E não tô falando que agora é fácil, não, tá? Não é fácil. Ainda não é fácil. Porque isso foi muito incrustado na gente, sabe? Esse engole o choro, esse você tem que ser forte. Bom, nós mulheres nos tornamos extremamente, em alguns casos, fechadas. A gente não gosta de ser fraca, a gente não gosta de demonstrar vulnerabilidade, fraqueza. A gente quer resolver, a gente quer fazer, a gente foi criada para isso. Dentro de casa é assim. A gente faz, a gente resolve, você tem que trocar pneu. Eu não tenho a força necessária, mas eu sei trocar pneu. E uma vez que o meu pneu furou na estrada, meu namorado estava, sei lá, 10 minutos de distância e eu não quis ligar para ele. Não meu atual namorado, pelo amor de Deus, porque esse eu ligaria na hora. Mas eu tava 10 minutos de distância e eu não quis ligar para ele. Eu quis resolver sozinha. E eu só não consegui trocar o pneu porque era muito duro e a minha força não foi o suficiente. E aí um bom homem viu que eu tava passando por apuros e foi lá me ajudar. Mas isso de ser independente demais, forte demais, resolutivas demais, o dinheiro é meu, eu não preciso pedir opinião, eu faço, tá nos tornando muito rígidas, muito duras. E a gente nem sabe mais o que é vulnerabilidade. E além de não saber o que é, quando a gente sabe, a gente não gosta de demonstrar. Só que eu posso falar do desenrolar disso e das consequências disso para o seu relacionamento. E talvez isso venha em um outro vídeo, mas agora eu queria falar que a gente não foi criada para ser assim. A gente foi criada para ser vulnerável.
Olha para o nosso corpo e olha para o corpo de um homem. A gente geralmente tem uma estatura menor, a gente tem braços mais finos, cinturas mais finas, o nosso corpo é mais delicado em comparação com o corpo da maioria dos homens. E isso diz muito sobre a nossa função. Deixa eu tentar te explicar. Por exemplo, um sofá. Um sofá foi feito para sentar. A gente olha para ele e a forma dele nos dá uma ideia do que para que ele serve. Uma faca. Quando eu olho para uma faca, eu tenho uma ideia de para que ela serve. E mesmo que eu entregasse essa faca lá para os nossos ancestrais, na época que não existiam facas, ele ia olhar aquilo ali por um tempo, ele ia analisar aquilo ali, e depois de um tempo ele provavelmente descobriria para que ela servia. Porque a forma fala sobre a função. E da mesma forma, a nossa forma feminina fala sobre a nossa função. O nosso corpo mais delicado, ele diz para que ele serve. Para ações mais delicadas, que requerem mais cuidado. Como que é pedir para um homem, geralmente, arrumar o cabelo de uma criança? Um desastre. Normalmente eles são mais brutos, as mãos são maiores, menos delicadas, e para eles, por mais que eles se empenhem, não é tão fácil quanto para nós mulheres, porque as nossas mãos são mais delicadas. É óbvio que, né, arrumar o cabelo de uma criança nunca é fácil, mas para a gente deveria ser mais fácil do que para os homens. O nosso corpo mais delicado mostra que a gente é mais vulnerável, nós temos menos força física do que o homem, geralmente. Porque eles protegem e a gente é para ser protegida. Nós somos mais delicadas porque quando se fala em força física é para eles mesmos exercerem essa força física, não a gente. Então a gente tem que parar de lutar contra a nossa essência. A gente tem que olhar para o nosso corpo e a gente tem que aceitar a nossa vulnerabilidade. E quando a gente está executando uma tarefa que depende de força, a gente tem que saber pedir, a gente tem que aceitar quando oferecem ajuda. Uma das grandes graças de ser mulher é ser cuidada. E a gente não aceita mais. Quantas vezes, né? Eu falo por mim. Eu lembro na época da faculdade que tinha um rapaz, que depois virou meu namorado, flertando comigo. E eu tava voltando, a gente saiu da academia, eu saí primeiro do que ele. Eu passei no mercado, comprei algumas coisas, na época eu não tinha carro, e estava voltando a pé para casa com as sacolas. E ele ofereceu ajuda, falou: "Não, você não quer que eu te leve, que eu leve as compras e tal?" Eu falei: "Não, pode deixar, eu me viro." E quantas vezes eu fiz isso? Com inúmeros homens e em inúmeras situações diferentes. Quantas vezes eu voltei sozinha, a pé, à noite, de lugares, por não aceitar companhia? Quantas vezes eu carreguei sacolas pesadas, ainda que fosse me oferecido ajuda? Essa briga com a nossa vulnerabilidade, ela nos faz muito mal. Aceitar a nossa vulnerabilidade nos leva para um lugar do ser mulher. Ser mulher é bom. A gente tem que parar de repetir essa mentira que foi contada pra gente de que ser mulher é ruim. Ser mulher é uma delícia quando a gente sabe ser mulher. Quando a gente aceita as delicadezas de bons homens. Quando a gente aceita favores para que a gente não tenha que exercer a nossa força física. Quando a gente usa a nossa delicadeza, a nossa sutileza para cuidar dos nossos. Se você hoje não está feliz sendo uma mulher, eu sinto te dizer que é porque a sua feminilidade está muito desordenada. Provavelmente a sua energia masculina está lá em cima. Você trabalha demais, você é independente demais, você é empoderada demais. Às vezes você até queria que mais homens fossem gentis com você, mas eles não são.
Sabe por que eles não são? Provavelmente porque a sua energia masculina está exalando. Nenhum homem vai cuidar de uma mulher que não aceita ser cuidada. Então, antes de querer que os homens à nossa volta sejam gentis, cavalheiros, que eles exerçam a energia masculina deles, nós temos que estar exercendo a nossa feminilidade. E a nossa feminilidade está totalmente atrelada à nossa vulnerabilidade. Eu falei da vulnerabilidade quando nessa parte física, mas também tem a parte emocional da vulnerabilidade, que é o se entregar. Porque só existe vulnerabilidade onde existe risco, né? Se eu entregasse os meus sentimentos, a minha vulnerabilidade, tendo certeza da resposta, isso não seria vulnerabilidade. A vulnerabilidade tem um certo risco atrelado. E que risco atrelado, né? Vamos pensar. Quando você é vulnerável e você escolhe falar para o seu marido da forma certa que isso te incomoda, tem sempre a chance dele te responder mal. Até porque por muito tempo vocês viveram como gato e rato, se estranhando. Então tem uma grande chance dele te responder mal. É um risco da vulnerabilidade. Mas, né, eu sempre dou esse exemplo. Quando tem um cachorrinho machucado, ele tá ali acuado e alguém vai tentar ajudar ele vai atacar, né? O que a gente precisa? Não ser esse cachorrinho que ataca. Eu sei que muitas de vocês estão machucadas, mas a gente precisa aprender a conduzir da forma certa, a falar da forma certa, a ser vulnerável no nosso posicionamento. Então, por exemplo, qual seria o jeito certo, falando em vulnerabilidade, de se comunicar com o seu marido? Aí você pode chegar lá, você pode falar, amor, né, a situação do celular, que é um caso em muitas casas, né? Amor, você tem ficado muito no celular. E eu tenho me sentido deixada de lado. Será que você poderia ficar um pouco menos no celular e me dar um pouco mais de atenção? Eu me sentiria mais amada dessa forma. Tá vendo? Você comunicou, você foi vulnerável, você falou como você está se sentindo. É muito diferente de você falar: nossa, você chega em casa e só fica nessa merda de celular, você nunca me dá atenção, você nunca fala comigo direito. É por isso que esse casamento tá do jeito que tá. Quando você ataca ele, qual que vai ser a resposta mais óbvia dele? Te atacar de volta. Ele não tá nem ouvindo o que você falou sobre gostar ou não dele ficar no celular. Ele só tá ouvindo você reclamar. Agora, quando você consegue ser vulnerável e você fala como você está se sentindo sobre aquilo, como você está se sentindo deixada de lado, como você sente a falta dele, você está mostrando vulnerabilidade. Está mostrando o seu sentimento. E óbvio que tem um risco dele reagir mal também, porque ele estava muito acostumado com a sua outra forma de falar. E talvez ele fale: ah, de novo com essa conversa? Ah, você acha que você me enrola com esse jeitinho manso de falar? Como que você vai reagir? Vai continuar reagindo bem. Você vai falar: amor, eu só queria dividir com você como eu estava me sentindo sobre isso. E pronto. Sem brigas, sem delongar as discussões. Eu tenho certeza que se você conseguir manter isso por algum tempo, ele vai ceder à sua vulnerabilidade. Porque quando a gente vê alguém acuado, alguém que está mostrando as feridas, a gente geralmente não vai lá para atacar. A gente se compadece e a gente quer cuidar. E é esse sentimento que a nossa vulnerabilidade tem que provocar no nosso parceiro. Uma vontade de cuidar da gente. Mas eles só cuidam de quem abre espaço para ser cuidado. Você conseguiu entender? Provavelmente você precisa
bastante trabalhar nessa sua vulnerabilidade, abraçar o seu lado feminino. E eu falo isso porque a maioria das mulheres estão extremamente no polo masculino. Reativas, cansadas, briguentas, chatas. Eu tive aí por muito tempo. E volta e meia eu visito esse lugar, porque eu também estou nesse processo de aprender. Mas a gente precisa reconhecer as nossas limitações e reconhecer o quão mal isso tem feito para as nossas relações, para o nosso casamento, para a nossa família, para as nossas amizades. E é só a partir do momento que a gente reconhece as nossas limitações é que a gente abre a oportunidade para mudar. Eu espero que com essa conversa você entenda a importância disso e você queira mudar. E se você já entendeu que você precisa mudar isso, você precisa sair desse polo masculino, dessa energia masculina pelo bem do seu relacionamento, pelo seu próprio bem, eu posso te ajudar. Meu Instagram é terapeuta Emanuele Lima. Eu te aguardo lá, me manda uma mensagem e a gente pode conversar um pouquinho mais sobre vulnerabilidade lá pelo direct. Você me mostra os pontos que você acha que você precisa mudar e eu vou tentar te ajudar. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir juntas sair desse lugar. É uma luta constante para nós mulheres dessa geração, mas é totalmente possível. A gente vai junto mudar as realidades dos relacionamentos de hoje em dia. Eu acredito muito nisso. Eu sei que é possível e eu quero isso para você também. Até o próximo vídeo.